sob a proteção de Deus, com a participação dos senhores vereadores, dos representantes do Executivo Municipal, dos representantes e funcionários diretamente ligados ao assunto aqui em questão, e do acompanhamento do público, a presidência da Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara de Vereadores de Itajaí declara aberta a audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2016 do Poder Executivo. A audiência essa é realizada no segundo período legislativo da 17ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itajaí, neste dia 30 de setembro de 2016. Cumprimento a todos aqui presentes e gostaria de convidar o senhor Juscelio João da Silva, coordenador geral de contabilidade do município de Itajaí, tomar assento, agradecer a presença do Juscelio e já desejá-lo uma boa tarde. E também convidar o Everaldo Isaú Desidério, contador do município, também agradecer a presença do Everaldo e desejá-lo uma boa tarde. Também vejo aqui a Feli, o professor, estão aqui, agradeço a presença. Obrigado, Juscelio. Boa tarde. Quero agradecer também aos funcionários da casa aqui presentes. Dizer que será apresentado, novamente repito aqui, o cumprimento das metas do segundo quadrimestre de 2016 do nosso querido Poder Executivo. Eu quero passar inicialmente a palavra ao nosso coordenador geral da contabilidade, querido Juscelio, para que o Juscelio, não sei se ele vai iniciar a sua explanação, inicie as suas explanações iniciais. Boa tarde, Juscelio. Boa tarde, Dedé. Boa tarde o pessoal que está nos ouvindo. Cumprimentar aqui o professor Guilherme, a nossa querida Feli, que trabalha no controle interno, os representantes da casa, ao vereador, ao nosso contador Everaldo, e começar então a audiência pública aqui, que como já é de praxe, né? O Executivo Municipal de Itajaí, em cumprimento ao disposto do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em audiência pública junto à Comissão Permanente da Câmara de Vereadores, com atribuições referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Torna público o relatório e demonstrativos do cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2016, compreendendo os órgãos e entidades da administração direta e indireta, conforme tabela a seguir, que o Everaldo então começará na primeira parte aqui a explanação. Obrigado. Everaldo, com você a palavra. Boa tarde, Dedé. Boa tarde, mais pessoas aqui da casa. Então, continuando a apresentação, o quadro que vocês estão observando aí é a execução orçamentária da Receita. As receitas correntes, que compõem receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, o valor previsto para o exercício é 1.115 milhões. Foi realizado, nesse segundo quadrimestre, 703 milhões. A receita de capital, que compreende operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital e outras receitas de capital, foi previsto 44 milhões. Foi realizado, nesse segundo quadrimestre, 33 milhões. Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada foi de 770 milhões, para uma previsão anual de 1.202 milhões, correspondente a um percentual realizado de 64,06%. Vocês podem ficar observando nesse quadro que está sendo demonstrado. As receitas de capital apresentaram melhor desempenho, com uma realização correspondente a 76,08% em relação ao previsto. E as receitas correntes, 63,03% também em relação ao previsto. Continuando a execução orçamentária da despesa, vocês vão ver despesa, encargos sociais, juros em encargo da dívida, manutenção, investimentos, amortização, despesas intra-orçamentárias.
A despesa com pessoal nesse segundo quadrimestre foi gasto 308 milhões. Juros em cargo da dívida, 1 milhão e 881 mil. A manutenção, que é o custeio da máquina pública, 279 milhões. Os investimentos foram 44 milhões. A amortização da dívida, 10 milhões. E despesas interorçamentárias, 33 milhões. A despesa executada no período somou importância de 678 milhões. No seu conjunto, com maior expressividade, abrigam-se as despesas financiadas com recursos próprios do Tesouro Municipal. São despesas de caráter permanente e continuada da atividade governamental. Além dessas, tem-se as despesas financiadas com recursos vinculados, cuja execução está atrelada à realização dessas receitas, tais como operações de crédito e convênios. No próximo quadro, é superávit ou déficit orçamentário. Como nós tivemos despesa total das receitas de 770 milhões e as despesas de 678 milhões, nesse segundo quadrimestre, houve um superávit orçamentário de 92 milhões. O próximo quadro é da receita corrente líquida. Nós tivemos a receita corrente líquida de 1 bilhão e 22 milhões. Lembrando que a receita corrente líquida é os últimos 12 meses. Foi de setembro de 2015 a agosto de 2016. O próximo quadro é o demonstrativo do resultado primário. As receitas primárias, a previsão atualizada é 1 bilhão e 139 milhões. Até agosto foi realizado 692 milhões. As receitas de capital, a previsão atualizada, 44 milhões. Foi realizado até agosto de 2016, 33 milhões. No próximo quadro é a continuação do demonstrativo do resultado primário, agora das despesas primárias. A despesa primária corrente, a dotação atualizada, 1 bilhão e 86 milhões. Foi realizada até o segundo quadrimestre, 623 milhões. As despesas primárias de capital, a dotação atualizada, 199 milhões. Foram realizados 44 milhões. O resultado primário apurado no segundo quadrimestre de 2016 apresenta-se positivo, acumulando a importância de 56 milhões. A receita primária apresenta um total acumulado de 722 milhões, contra uma despesa primária total de 666 milhões. O próximo quadro é o resultado nominal. Ele fala sobre a dívida consolidada. A dívida consolidada em 31 de 12 de 2015 era 49 milhões. Nesse segundo quadrimestre, ela está em 41 milhões. No período entre setembro e agosto de 2016, ocorreu um resultado nominal da ordem de menos 54 milhões. Se vocês perceberem o anexo, onde diz as deduções, ele é a disponibilidade de caixa e os demais haveres financeiros e o cancelamento e os restos a pagar processados. É esse valor menos a nossa dívida. Então, o sinal é negativo, mas na realidade é um efeito positivo. O próximo quadro, quem vai apresentar é o coordenador geral de contabilidade, senhor Juscelio. Vou dar a palavra a ele. Uma informação que é importante salientar aqui é que esses percentuais e esses valores se referem ao segundo quadrimestre, ou seja, até 31 de agosto de 2016. Portanto, ainda faltam 4 meses para fechar o exercício e completar, então, todas os valores dos gastos da Prefeitura. Então, despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós temos aqui na primeira coluna, segunda, terceira e quarta coluna, são 4 colunas. A primeira coluna ali estão as funções e subfunções, ou seja, administração geral, alimentação e nutrição, ensino fundamental, ensino superior, educação infantil, educação de jovens e adultos, educação especial, difusão cultural. E a dotação para esse valor do total da despesa é de 256.501.939,71. Despesa liquidada, ou seja, realizada até o segundo quadrimestre, de 144.123.582,86.
com um total em percentual de 56,19% em relação à dotação atualizada. Aí depois nós temos ali embaixo o ensino fundamental, infantil, educação de jovens e adultos, né? Total da despesa intra-orçamentária orçada, né? Ou seja, a dotação de 20.450.000 e despesa liquidada de 12.203.996, ou seja, 59%, 59,68%. Total da despesa com educação. Dotação, então, o orçado, 276.951 para uma despesa liquidada de 156.327.000, fazendo um total de 56,45%. Continuando ainda a despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino, nós temos aqui tabela de cumprimento dos limites constitucionais, né? Limite mínimo de gasto com educação. A gente sabe que todo município tem que gastar no mínimo 25% anualmente, né, com educação. No caso, o município de Itajaí já está com um total de gasto no exercício com educação de 112.410.000, ou seja, fazendo um total de 28,07%. Nós temos aqui também a receita do Fundeb, até agosto de 2016, né? 72 milhões. Né? E limite mínimo do Fundeb na remuneração do magistério, com educação infantil e fundamental, teria que ser de 43 milhões, correspondendo a 60%. Total do gasto do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e fundamental, então nós temos aqui 75,27%, ou seja, 54.675.000. Total do gasto com Fundeb dos 40% é 9.298.000, fazendo um total de 12,80%. Ou seja, aqui é bom salientar que nós estamos então com limite acima de 25%, ou seja, 28,07%. Agora vamos para a despesa com saúde. Nós temos ali na primeira coluna despesa com saúde por função ou subfunção. Atenção básica, assistência hospitalar, vigilância sanitária. Ou seja, o total da dotação orçamentária é de 255.054.000. Despesas liquidadas, 165.491.000. Ou seja, percentual de 64,88%. Total da despesa intra-orçamentária, dotação de 12.620.000, despesa liquidada 6.659.000, fazendo total de 52,77%. Total da despesa com saúde, a dotação orçamentária seria de 267.674.000. Despesa liquidada de 172.151.000, fazendo um total de 64,31% até o segundo quadrimestre, ou seja, até 31 de agosto de 2016. Aqui nós temos então os limites constitucionais, né, com a despesa com a saúde. Despesa executada com a saúde, 172.110.000. Receita de convênios, 81.155.000. Total da despesa com saúde, né, que seria ali A menos o B, né, 90.955.000. Compensação de receita a pagar cancelado, não tem. Total geral das despesas com saúde é 90.955.000. Receita de imposto, 398.792.000. Percentual da despesa com saúde, né? Esse é o percentual que o município de Itajaí gastou até agora no quadrimestre. Seria 22,81%. Limite mínimo pela Constituição, que seria aqueles 15% que o município obrigatoriamente tem que cumprir de acordo com a Constituição. Então seria 59.818.000. Valor aplicado acima do exigido pela Constituição seria
31.136.514. Despesa com pessoal agora. Também um limite constitucional aqui, né? Nós temos aqui uma receita corrente líquida, que é baseado nessa receita para os gastos, né? Aqui é bom salientar que nós temos aqui um gasto, um percentual consolidado, ou seja, nós temos todos os entes, prefeitura, fundos, fundações e autarquias aqui junto, né? Então, despesa com pessoal hoje em Itajaí, nós estamos num patamar de 45,44%. O limite máximo, né, seria 54% e o limite prudencial de 51,30%. Ou seja, gastamos hoje com a folha 464.635.000 até agora, nesse segundo quadrimestre. Dívida consolidada. No que se refere ao cumprimento dos limites, a resolução do Senado Federal, número 40/01, aprovado em dezembro de 2001, nos termos da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o montante da dívida consolidada não deve ultrapassar a 120% da receita corrente líquida. A Prefeitura Municipal de Itajaí apresenta sua dívida conforme o quadro a seguir. Limite de endividamento. Nós temos aqui uma dívida consolidada, ou seja, com todos os entes do setor público de Itajaí, no valor de 41.307.000. Percentual de acordo com a receita corrente líquida, ou seja, nós atingimos 4,11%. A resolução do Senado, número 40, refere-se que nós poderíamos contrair, né, dívida até 1.206.000, ou seja, os 120% que é permitido pelo Senado. Na verdade, Itajaí hoje tem uma margem para nova contratação de empréstimos, né, ou qualquer tipo de crédito, ainda num patamar muito bom, de 1.164.000. Ou seja, nós temos ainda um lastro grande ainda para contrair empréstimo, né? Itajaí ainda tem uma dívida muito pequena. O município continua posicionando dentro dos limites e com ampla margem e capacidade para endividamento, apresentando um comprometimento de apenas 4,11% do limite definido pela resolução do Senado. Variação do saldo devedor da dívida pública em agosto de 2006. Saldo em 31/12/2015. Então, nós tínhamos lá 49.056.000. Novos ingressos, ou seja, novos empréstimos. Nós fizemos, aí no ano de 2016, 6.502.000. Amortização no exercício, ou seja, pagamos as dívidas que o município já contraía. Nós pagamos a ordem de 14.251.000. Portanto, o saldo até 31/8/2016, nós temos hoje, no nosso balanço, de 41.307.000. Relação da dívida consolidada à receita corrente líquida. Aqui divisão, dívida consolidada dividido pela receita corrente líquida, né? 4,04, né? É a divisão entre um e o outro, né? Dívida consolidada líquida dividido pela receita corrente líquida, dá menos 9,31. Essa receita corrente líquida está no quadro anterior. Bem, senhores, estamos aqui à ordem para tirar dúvidas, responder os questionamentos aí da comunidade em si e dos vereadores que fazem a nossa fiscalização em relação aos gastos do Poder Executivo. Estamos à disposição. Passamos a palavra agora para o nosso presidente, o Dedé, por favor. Obrigado, Juscelio. Obrigado, Everaldo, pela belíssima apresentação. Queria abrir, até porque regimentalmente a gente deve abrir tempo para pergunta. E eu até queria mais, não é nenhuma pergunta, é mais uma consideração, até pelo orçamento que a gente já está recebendo, né? Que a gente vai começar a LDO a semana que vem, me parece estar
E a gente já viu que é algo em torno de 980 milhões a previsão orçamentária no ano que vem. Então já vem com uma previsão abaixo, né? Já algo em torno aí, deve ser perto de 20%, né, de queda. Então já acendeu uma luz vermelha preocupante para o próximo exercício, e isso demonstra as dificuldades que a gente vai enfrentar a partir do próximo ano em relação à questão orçamentária. Eu acredito até que o próximo relatório, o terceiro quadrimestre, eu acredito que os números, porque pelo que eu analisei aqui, os números ainda se comportam bem, né, Juscelio e Everaldo? Os números têm se comportado bem, mas eu acredito que de agora em diante, talvez a gente... Eu não sei se é uma constatação minha, Juscelio, ou tu pode nos explicar que isso deve acontecer a partir desse terceiro quadrimestre, os números poderão vir um pouco piores. Na verdade, é de conhecimento de todos, né, Dedé, que nós estamos passando aí por uma crise, não só no Brasil, mas é uma crise mundial, né? Obviamente, nós temos, né, hoje tanto o Estado de Santa Catarina como o governo federal passam por uma situação complicada. Itajaí ainda, no que se tange aos tributos municipais, ele tem se comportado até bem, entendeu? E eu acho que a previsão para o para o terceiro quadrimestre deve mais ou menos se manter nesse patamar, né? Todas as audiências que a gente tem feito, né, quando chega na segunda e na terceira, normalmente dá um acréscimo. Claro que é tudo previsão, né? Você não tem, na verdade, como prever se realmente vai acontecer ou não. Até a redução, né, até que poderia explicar melhor seria a Jane, que cuida da parte orçamentária, a previsão de baixar justamente a arrecadação e a despesa para o ano seguinte é em decorrência da crise, né? E se acontecer de o município arrecadar mais, ele vai ter um superávit. Então não terá problema nenhum em fazer um orçamento mais enxuto, mais econômico. Por quê? Porque se acontecer o inverso de o Brasil voltar realmente a crescer bastante, nós teremos com certeza alavancando aí e teremos aí um superávit. Entende? Então essa é a esperança, né? Também não adianta você botar números mirabolantes e depois você está com um problema de restrições no Tribunal de Contas e você não está conseguindo atingir aos valores. Eu estou com esperança, né, que a economia volte a se estabilizar, que os investimentos externos voltem a entrar no Brasil e que a coisa comece realmente a se estabilizar. Nós passamos aí por um momento difícil político a nível nacional, né? O país está numa situação assim complicada, a gente está começando a sentir algumas melhoras. Isso é um ciclo, né? Isso acontece no setor privado. Se o setor privado não produz, não vende, obviamente reflete nos impostos no setor público. Então, a esperança é que a economia realmente no Brasil volte a crescer. A gente sabe, por exemplo, nós até ouvimos, não é novidade, na imprensa, né? Por exemplo, o Estado até dando algumas benéficas aí justamente para fazer caixa aí, que é o Fundo Social. E a tendência realmente é a gente ter, pelo menos, fé. Eu sou bem otimista, Dedé. Eu acredito que a economia do Brasil volte a crescer e, obviamente, Itajaí também deva crescer juntamente com isso, né? Ainda mais que nós somos aqui, nós escoamos aqui toda a economia do estado todo, né? Junto com São Francisco, Ibituba, enfim. Então, é posição pessoal minha. Acho que a economia, se voltar a estabilizar e a parte política também começar a se concentrar, deve alavancar. Agora, obviamente, né, o próximo prefeito, né, tem umas 4 meses aí pela frente, deverá ter, sim, uma preocupação grande com os gastos, tem que ter um pé no chão para não realmente complicar o município hoje. O que a gente pode falar hoje é de dados reais. O que nós temos aí?
segundo o quadrimestre, a posição ainda do município é boa, né? Não vamos dizer ótima, porque a gente está com crise. Para o futuro, é questão de criatividade, né? Eu costumo até escutar muito, crise tem muito a ver com criatividade. Vai depender, então, da criatividade dos gestores, de tentar trazer mais recursos, realmente pedir ao governo que realmente nos passe aquilo que é de direito, né? Eu, é uma opinião também particular, acho que a forma tributária hoje que se desenvolve no Brasil é totalmente errônea, né? Nós temos aí um governo arrecadando de 63% a 65% aí da arrecadação do que o Itajaí produz, né? O Estado fica de 23% a 25% e o município fica de 13% a 15%, né? Depende da arrecadação. Então, porque tudo acontece no município. A segurança está no município, a saúde está no município, a educação está no município, tudo acontece no município. Eu acho que deveria ter uma reforma sim. Se fala sempre em reforma tributária, mas é para aumentar imposto. Não é esse o objetivo. É fazer uma divisão justa, né? Justa para que realmente o município, todos os municípios, estou falando no modo geral, tenha uma sobrevivência, porque nós somos a ponta, né? Não adianta ter o governo federal, porque tem vários estados que são pobres, tal. Eles não estão dizendo que o município tem que ter mais que o governo federal, mas tem que ter uma equação melhor definida para que isso possa, que a economia possa realmente gerar mais benefício, onde a gente terá mais recursos para a saúde, mais recursos para a educação. Não quer dizer que o governo não passe o valor para a saúde e para a educação, mas assim, é pequena, tá? Poderia ser bem melhor. E isso, os senhores que são vereadores, né, ou deputado estadual, senadores, deputados federais, têm que realmente pensar e rever essa situação, né? Tem que ter uma justiça tributária nesse país, tá? E, tendo justiça tributária, consequentemente, os impostos na área privada, né, do contribuinte poderão baixar, né? Isso é uma opinião minha, pessoal, né? Eu não posso falar pelo governo, não posso falar o que pensa os governantes e também não posso falar o que pensam os vereadores. Mas eu acho que deve-se pensar nisso, Dedé. Tem que se pensar muito nisso. Obrigado, Juscelio. Na outra audiência, eu acho que a gente já comentou aqui também, mas eu não sei se é com você, com o Everaldo, você poderia passar para a gente se a contabilidade do município já tem um levantamento do impacto da mudança na lei do ICM, que teve a mudança do ICM da origem, né? Vocês já chegaram a calcular o impacto financeiro que isso vai dar no orçamento do município anual? Dedé, na verdade, tu estás te referindo... Tu estás falando da exportação ou o ICMS? Porque o ICMS hoje, o retorno nosso, né? O ICM é um tributo estadual, né? Quem arrecada todo o bolo é o governo estadual. Dali, cada município tem uma fatia. Itajaí hoje, se eu não me engano, a memória é em torno de 7% do que se arrecada hoje no estado. Itajaí fica com 7%. Desses 7%, é onde eu disse que quem fez o levantamento desse problema que está acontecendo hoje no estado, e que nós até já fizemos um cálculo, foi o próprio Tribunal de Contas do Estado, onde a Celesc, por exemplo, que é uma autarquia que fornece o ICMS todo recolhido lá no governo do Estado, eles isentaram a parte de tributação de ICMS. Então, depositava o dinheiro todinho no fundo, porque precisava fazer caixa. E esse dinheiro é devido tanto para o Tribunal de Contas, porque eles têm o 12º, como para a Assembleia Legislativa, que também tem o 12º, e, obviamente, para os municípios que são os maiores perdedores disso aí. Nós fizemos assim um cálculo, assim, mais ou menos até março desse ano agora, do que foi de 2015, de março e 2016. Itajaí hoje está praticamente perdendo, né? E a própria FECONTESC está fazendo uma ação contra o governo do Estado, está vendo a viabilidade junto ao governo do Estado, para que isso retorne para o município, na ordem de 17 milhões, assim, né? E sabe-se, né? Eu tenho informações precisas, que esse problema ainda de caixa, porque o Estado está com problema de caixa, ainda está
acontecendo. Então, assim, são recursos que a gente tem lá, que tem que se realmente trazer de volta, tem que se procurar, tem que bater e trazer, porque é um recurso para Itajaí e está fazendo falta. Tá? Obrigado. Eu tinha essas considerações, essas duas perguntas. Não sei se o Everaldo, queria passar ao Everaldo para fazer sua consideração final, Everaldo. Só fazer um comentário a respeito da redução do orçamento. O próximo prefeito que assumir, ele pegando o orçamento mais reduzido, se torna uma segurança para ele, tá? É uma segurança, porque como o Juscelio bem falou, se o município voltar a crescer do jeito que a gente espera, porque é tudo previsão, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai suplementar, vai mandar um projeto ali para casa e vai suplementar com excesso de arrecadação. E fica tudo tranquilo. Se ele fizer uma previsão muito alta do orçamento para o ano seguinte, que isso é tudo previsão, pelo que está mostrando o cenário mundial, tipo assim, não deixar a cidade preparada para o próximo gestor. Então, isso vai demandar o que vai acontecer. Como é previsão, vai ter que esperar. Então, quer dizer, fazendo um orçamento menor, ele não deixou o outro gestor numa situação ruim. Pelo contrário, ele deixou o gestor numa situação privilegiada, porque ele vai poder tá tomando a decisão mais tranquila. A expectativa não é tão grande. E se a arrecadação aumentar, tranquilo. Tá? No mais era isso. Queria passar para o Juscelio fazer as considerações finais. Juscelio. Bom, Dedé, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. Eu sei que vocês estão aí num embate aí, político aí, brigando aí, voto a voto, né? E querem se eleger, com certeza. E então, assim, agradeço você estar aqui perdendo um tempo, né, que você poderia estar na rua pedindo voto, e estar aqui junto conosco aqui, porque nós temos que cumprir a nossa legislação, né? Então, te agradeço muito, Dedé, pela tua presença. A gente vê que os outros vereadores não vieram, porque deve também estar na rua aí, brigando, lutando pelo voto. E você até está em desvantagem, porque está aqui conosco, aqui, perdendo esse tempo precioso. Mas é importante, Dedé, e espero que você também transmita aos outros vereadores, porque a eleição acaba domingo, né? Segunda-feira já estão todos de volta aqui, né? Na terça-feira, a primeira sessão de vocês, e obviamente a vida continua e as coisas vão continuar. Então, agradecer aos ouvintes, agradecer a todo o público presente e desejar sucesso e que, se Deus quiser, a economia volte a crescer e a gente realmente volta aqui a falar só de números bons e bonitos e cada vez mais agradável, que as cidades, o país, toda a parte internacional volte a crescer, volte a ter prosperidade. Obrigado, Dedé. Obrigado a todos aqui que estão nos ouvindo. Sério, eu que agradeço você, agradeço o vereador, professor Guilherme, Feli, as pessoas que estão os funcionários da casa. Na verdade, é nossa obrigação, nossa função, né, Juscelio? E peço escusas pelo pequeno atraso e agradeço a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos, a presença das pessoas já nominadas aqui e que nos prestigiam nessa audiência pública, e a presidência deseja a todos uma boa tarde e declara por encerrada a presente audiência. Muito obrigado.